Família, boa tarde, tá? No momento que eu estou gravando esse vídeo, 3h30 da tarde, uma excelente sexta-feira. Eu tava ouvindo isso na televisão agora, né? É a última sexta, né? Antes do Natal. E qualquer coisa tá me deixando nervoso, cara. É um comentário, é uma conversa, eu gravar esse vídeo aqui. Eu peço até desculpa pra vocês, tá? Peço até desculpa porque de repente eu posso até passar esse nervosismo. Apesar que eu acho que tá todo vascaíno assim, né? Com essa angústia, com essa ansiedade, que tá muito perto, né? Tá muito próximo. E se a gente parar pra pensar no início do ano, e principalmente na Copa do Brasil, a gente não colocava o Vasco nessa condição de conquistar a Copa do Brasil. Eu acho que a gente sonhava mais com a Sul-Americana. E tá aí. Faltam 90 minutos. E o Vasco tem grandes chances, né, da gente conquistar esse título. E isso tá difícil, tá? Tá difícil de passar os dias, cara. Tá difícil. Mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Eu tô comentando isso com vocês. Todo mundo que me manda mensagem, que busca também desabafar, de extravasar essa atenção, eu procuro passar essa mensagem positiva, porque é o que eu falo com vocês. Você já tá nervoso, eu tô nervoso, tô ansioso, e ainda ficar pensando nisso, naquilo que pode acontecer, não. Eu tô focado, tô pensando positivo, vai dar certo, vai acontecer, vamos comemorar esse título da Copa do Brasil, né? Vamos, juntos, família vascaína. Então, uma excelente sexta-feira, vamos trocar aqui mais uma ideia sobre tudo que está acontecendo, né, o que está sendo falado, sobre essa decisão, até uma teoria que o Cicinho levantou lá no Jogo Aberto, e um parceiro aqui me mandou uma mensagem, né, no Insta: poxa, Thiagão, tô nervoso, e assim, quero saber a tua opinião, o que você acha disso? Será que o Corinthians tirou o pé? Né, meu parceiro José, abraço, tá, José? Obrigado pelo carinho, e todo mundo que me manda mensagem aqui nos comentários, que me manda lá mensagem também no Insta, vamos juntos. Eu sei que tá todo mundo nervoso, então a gente vai debater sobre essa situação, trazendo mais uma vez aqui o Gabriel Farias, falando sobre o trabalho do Fernando Diniz na Copa do Brasil, nessa reta final, dentro dessa questão que eu levantei aqui com vocês sobre o Cicinho, essa teoria. Quero trazer aqui o Lédio, que fez uma postagem agora há pouco, realmente debatendo essa narrativa, principalmente da mídia paulista, em dizer que o Corinthians não jogou nada. O Corinthians não performou, o Corinthians isso, o Corinthians aquilo. Mérito nenhum pro Diniz, né, que estudou bem o adversário, para os jogadores do Vasco, que na casa deles, que geralmente é uma pressão, é uma força, uma intensidade, eles não conseguiram jogar. Então tudo isso está sendo colocado na conta do Corinthians, e nenhum mérito para o Vasco, né? Em relação a isso, o Lédio fez uma postagem, família vascaína. A gente vai debater um pouco mais aqui também sobre arbitragem. Eu não sei se vocês viram o Coutinho falando com o árbitro no jogo, logo no início, esse primeiro jogo contra o Corinthians, reclamando do árbitro que apitou a segunda partida contra o Fluminense, e é ele que vai apitar a decisão, né, a família vascaína. Então chega aí, que tem resenha nessa sexta-feira, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, comenta, hype o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão e também dá aquela força aqui com a parceria do YouTube, Mercado Livre, Shopee, Netshoes e Magazine Luiza. Thiagão, tô pretendendo comprar uma TV, um computador, um videogame, um tênis, um boné, uma outra camisa. Então clica aqui no link. Você vai comprar no Mercado Livre, Shopee, Netshoes, Magazine Luiza? Clica aqui no nosso link. Poxa, Thiago, mas o seu link só tem camisa, isso e aquilo, boné, suplemento, eu não quero. Eu te falei que era uma televisão. Não, só clica no nosso link. Aí você vai lá na barra de pesquisa, bota lá televisão, celular, que seja, compra, você vai estar fortalecendo o canal. E um detalhe muito importante, sem pagar R$1 a mais. É mesmo calvo que vai ficar careca. Fé! É isso, família. É uma outra maneira que o YouTube está possibilitando aqui da galera que acompanha, né, os canais a ajudar. Então dá essa força aí pro Thiagão. Você vai presentear, Natal, vai comprar Netshoes, tênis, Mercado Livre, Shopee, é só clicar aqui no nosso link e comprar aí o que você está pensando. E claro, se quiser comprar uma camisa, um boné, o suplemento do tênis que eu separei aqui também vai fortalecer, família. Vamos seguir a nossa resenha e destacar aqui essa informação do Vasco sobre o meia Matheus Carvalho. Vasco informa: o volante Matheus Carvalho passou por exames de imagem nesta quinta-feira, onde foi diagnosticado ruptura do ligamento cruzado anterior. O atleta já iniciou tratamento com os profissionais do departamento
de saúde e performance e passará por cirurgia em breve, né? Triste, né, família? Triste, né? Sempre ruim um jogador se lesionar dessa forma, é um longo período de recuperação. Uma lesão grave dessa, o atleta ele demora a voltar a ter confiança, né, para jogar. A gente vê aí o caso do Paulinho, que realmente, né, não conseguiu, sei lá, passar a confiança por Fernando Diniz, que poderia ajudar, seria um jogador importante, né? Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de mexer no Vasco, né? Eu acho que todo mundo entendeu isso. Um tempo atrás a gente sempre estava aqui, sempre cobrando o Diniz, demora a mexer, mexe mal, as loucuras do Diniz, e nesses jogos eu acho que o entendimento não é esse. Eu vejo, né, eu tenho aqui a opinião de vocês e, claro, também consumo páginas e outros canais, e eu acho que o entendimento é geral sobre essa questão de demorar, mexer, de não mexer, né? Chegou um momento desse jogo contra o Corinthians, que o Corinthians tinha feito 4, 5 substituições, e o Vasco, só o Verratti, entrou. Então, assim, falta de opção, vários jogadores que chegam nesse momento da temporada e que você não tem a confiança de colocar em campo, né? É o caso do Moura, é o caso do David, é o caso do Matheus França, então você só tem ali o Verratti de fato. E o Matheus Carvalho também é um desses jogadores que em vários momentos aqui eu pedi para entrar durante os jogos ou iniciar alguma partida, e depois daquela atuação pavorosa lá contra o Galo, entre outras, né, por exemplo, contra o Ceará, que ele foi muito mal, mas foi um jogador importante nessa Copa do Brasil. Eu não vou só aqui criticar o Matheus Carvalho não, porque na minha visão entrou muito bem no lugar do Tietchan no segundo jogo contra o Botafogo, sustentou, fez uma boa partida, tá? E assim, nos ajudou a estar nesse momento hoje na final da Copa do Brasil. Mas assim, era um jogador que tá na barca, né, família? Eu acho que tá na barca de todo mundo, né? E isso não vai acontecer, porque o Vasco vai ter que tratar o jogador se recuperar. Então, é triste essa notícia aqui em relação ao Matheus Carvalho. Família, esqueci de comentar com vocês, mas hoje o Pedrosa, eu acho que na Cazé TV, né, trouxe a informação que o Vasco recusou uma proposta de 31 milhões de euros, né, cerca de 200 milhões do Zenit por Rayan. Tem aqui também, né, que recentemente o Bayern de Munique enviou representantes ao estádio de São Januário para observar o jovem atacante de perto, né? Isso, eu acho que faz parte do trabalho. Claro que eu entendo que o staff do jogador, o jogador também, eles vão participar dessa decisão, e jogar no Zenit hoje, né, não é o ideal para o futuro do Rayan. Isso é muito claro, né? O Rayan merece estar numa liga, né, para jogar competições internacionais, Liga dos Campeões, figurar ali contra grandes times, jogadores de qualidade. Eu acho que ele tem esse potencial, é um centroavante que reúne características interessantes, né, de força, de tamanho, de chute, de qualidade, drible, explosão, e a gente espera que ele possa colocar tudo isso, né, nesse jogo decisivo. Porque assim, família, vários clubes, né, vão estar analisando o Rayan nesse confronto, né, uma decisão, como o jogador se comporta, o mental do atleta, sabe? Isso é importante, a gente consegue observar isso, né, no time titular do Vasco. Você já consegue ter essa diferença entre o comportamento de cada jogador. Tá repercutindo agora nas redes sociais o Andrés Gomes, né? Porque a câmera vai passando ali por ele, nesse jogo contra o Corinthians, aí ele faz isso aqui, né? Aí mostra ali uma tranquilidade, uma, né, confiança, o cara tá, né, relaxado, podemos dizer assim. E isso foi comprovado na partida. Em vários momentos que o Andrés Gomes estava pressionado, 2 jogadores pressionando ele, vamos lá, vamos jogar, pô. Limpa, sai, arranca, né? Teve um lance lá que o cara quase roubou a bola dele, ele vem, não desiste. Pô, eu tava numa festa ontem do parceiro meu, da filha dele, né? Que me deixou nervoso também lá, uma secação, né? É muito flamenguista na festa. Você quer, deixaram eu parar de pensar nisso. Mas eles comentando, caramba, mané, de onde é esse... Vocês acharam onde esse Andrés Gomes? Moleque não para de correr, bom de bola, pra tu ver, né? Que tem a secação, todo mundo assiste, mas eles estavam reconhecendo aí esse jogador. E, de fato, um achado, né, do Admar, que poderia estar no Corinthians, né? A realidade é essa, o Corinthians tentou a contratação, mas pela questão do transfer ban. Outro que eu posso citar nessa questão mental é o Punita, em comparação ao PH, que tá sentindo muito, claramente está sentindo muito. Então tem alguns jogadores que eu espero demais no domingo, que é o PH, que é o Coutinho, né, o próprio Nuno e também o Rayan, que a gente está comentando aqui, né, não foi tão bem assim na partida de quarta, mas é o momento.
é o cenário que o Ryan gosta, né? Eu acredito que o Ryan vai deixar a marca dele e nos ajudar a colocar essa faixa aí no peito e levantar esse caneco aí, a Copa do Brasil. Em relação à proposta aqui do Zenit, família vascaína, né? Não é a ideal, não é o cenário, não é o futebol ideal para o Ryan. Eu acho que o Vasco vai conseguir mais papel colorido aqui, né? Principalmente se ele for um protagonista dessa decisão no domingo, família vascaína. Vamos seguir a nossa resenha. Eu gostaria de passar aqui para vocês, né, os comentários aí do Cicinho, analisando esse primeiro jogo. E eu tô trazendo isso aqui justamente porque teve um vascaíno que me perguntou se eu acredito nisso. Tem também o Gabriel Farias elogiando o trabalho do Fernando Diniz. O Richarlison, esqueci de comentar no início do vídeo, falando sobre a questão da torcida do Vasco merecer muito esse título. E aí depois eu vou ler aqui com vocês essa postagem do Lédio Carmona pra gente finalizar mais esse vídeo, família vascaína. Se liga só. Melhor do que o Corinthians, mas foi também um jogo bem feio. A estratégia do Corinthians deu certo, porque a estratégia do Corinthians era ter todos os jogadores com cartão amarelo pendurado pro último jogo. Então acabou dando certo, até entendo que o Corinthians jogou mal por conta desse possível receio. Eu acho que o Corinthians estava desmerecendo o Vasco, então, porque o Vasco jogou muito bem. Não, mas se o Vasco tivesse jogado melhor, teria ganho, porque o Corinthians jogou muito abaixo. E aquela história, o Corinthians, quando ele é favorito, ele se borra. É o quê? Ele se borra, como aconteceu esse ano todo. O Corinthians entrou como favorito. Próximo jogo, quem é favorito? O Vasco. Pode ser que o torcedor corintiano crie uma grande expectativa aí por conta do favoritismo. Sim, mas só uma coisa, o Cruzeiro também, quando jogou com o Corinthians, na sua casa acabou o Vidal machucado e o Romero foi um cartão até discutível e ganhou do Corinthians a próxima partida. Eu não acho que o jogador tem que entrar pensando no próximo jogo. Ah, mas tem duas. Se faz um resultado elástico em casa, você se preocupa bem menos com o jogo do Rio, né? Mas eu falo isso com o sentimento de ex-atleta, Renato, porque é difícil você entrar no primeiro jogo da final sabendo que você tem cartão. Isso já aconteceu comigo, já aconteceu com companheiros. Então, tem uma outra jogada que você tem que matar a jogada. Você pensa duas vezes. O senhor tinha que fazer o jogo acontecer isso aí, não. Estou falando que o Corinthians poupou, mas a postura dos jogadores, com exceção de Ranieri, que não estava pendurado, e eu acho que Quem que ficou fora por causa de cartão? Quem ficou fora? Do Corinthians. Ninguém! Mas qual o lance, de repente, que era para chegar e não chegou? Não é qual o lance. Edu, a questão é essa. Se o Corinthians ele tem a obrigação de ganhar, ele precisa sempre querer mais. E quando você quer mais, automaticamente, ou você vai ter contato físico. Então é mais nesse quesito. Eu acho que o Corinthians queria levar todos os jogadores para o segundo jogo. Qual é a maior crítica que nós realizamos ao Diniz? Falta de equilíbrio. Ou era um time batendo lá no alto, ou era um time despencando. Não tinha meio termo. Eu mesmo cansei de fazer essa crítica aqui. E é justo que venhamos a reconhecer que nesses 3 jogos de Copa do Brasil, até aqui, os 2 contra o Fluminense e 1 contra o Corinthians, o Vasco foi um time equilibrado e regular. Foi espetacular? Não, e nem tem como ser. O Vasco não tem qualidade pra dar show, pra ser espetacular. Mas o Vasco também não é o pior time do mundo pra levar porrada como levou em alguns momentos da temporada. O Vasco pode ser esse time mais equilibrado. E foi. Veja bem, não estamos nem nos apegando aos resultados. O Vasco venceu o Fluminense, perdeu pro Fluminense e empatou com o Corinthians. E pouco me interessam os resultados quando o time é equilibrado, porque o time sendo equilibrado, ele está mais próximo de alcançar seus objetivos. Vai alcançar ou não no domingo? Não sei, gente. Aí é do jogo, vamos aguardar a final de domingo. Mas o Vasco está apresentando aquilo que precisava ainda mais no mata-mata. Equilíbrio. Um time coeso. Você olha para o jogo contra o Corinthians, por exemplo, não foi um primor técnico a partida. Foi até um jogo fraco, tecnicamente falando. Mas taticamente, organização do Vasco, capacidade do time de se entregar em cara dividida, tudo isso foi muito legal. A organização do Vasco foi melhor que a do Corinthians. O posicionamento dos jogadores, sufocando o time do Corinthians numa marcação alta eficiente. O time do Vasco contendo espaços, conseguindo jogar em transição quando tinha que correr para a defesa. Coisa que o Vasco tinha dificuldade em vários momentos. É preciso reconhecer que o Vasco está sendo equilibrado. Você falou do jogo do Fluminense. Cara, foi 1-0. E a gente não consegue ter a percepção de que o Vasco perdeu aquele jogo. Porque o Vasco foi bem, foi melhor do que o Fluminense até. E aí, numa infelicidade do Paulo Henrique, saiu aquele gol que levou a partida para as penalidades. Então o Vasco encontrou o tal equilíbrio. Então, como a gente bateu e bateu forte no Diniz quando as coisas não aconteciam de maneira equilibrada, agora é justo reconhecer, no momento quente da temporada, no momento pesado de definição, no momento de decisão, o Vasco está entregando algo sólido. E é por isso que o torcedor está confiante. É por isso que o torcedor acredita muito no título do próximo domingo. Mas é um Vasco que necessita muito mais. E assim, não é nada contra a torcida do Corinthians. A torcida que merece um título é essa torcida do Vasco. Não abandonou, né? E a gente fala de décadas, e olha no que mínimo. eu tô falando de muito tempo sofrendo, mas ali lotando São Januário. Esgotando camisa, esgotando ingresso, indo atrás.
Cara, é muito assim, eu até arrepio. É muito amor pra um time que tem te dado só decepção. Só te maltrata. Tá aí, família, deixa eu destacar aqui essa postagem do Lédio e a gente vai trocar uma ideia. Algumas considerações sobre a final da Copa do Brasil. Para muita gente, inclusive especialistas, não foi o Vasco que jogou bem em Itaquera, foi o Corinthians que jogou mal. Minha opinião, o Vasco fez um jogo interessante, corajoso e de muita organização, e o Corinthians jogou mal, o que não deveria ser motivo para desvalorizar o que o Vasco fez de bom na Neoquímica Arena. O time do Corinthians é muito melhor do que o do Vasco e tem tudo para vencer no Maracanã. Ele está destacando aqui a visão da mídia, né, de um modo geral. E aí ele comenta, minha opinião, o Corinthians é um clube enorme, com uma torcida maravilhosa e, por óbvio, pode se impor no Maracanã. É uma decisão entre dois clubes gigantescos, muito embora há quem trate o confronto, inclusive especialistas, como o duelo entre um clube poderoso, Corinthians, e um nanico da Série Y do futebol brasileiro, o Vasco. O time do Vasco é fraco e só tem o Ryan, minha opinião. O time do Vasco não é uma máquina, mas está longe de ser ruim. Léo Jardim é inquestionável. PH é da seleção. Cuesta joga na Colômbia. Puma no Uruguai. Barros é excelente. Thiago Mendes sempre foi considerado bom. Agora ficou ruim? Coutinho precisa falar? Ryan é a revelação do Brasileiro 2025. Andrés Gomes, seleção colombiana. Nuno Moreira, um achado do Vasco. O Corinthians também tem um bom time e chances concretas de ser campeão. Acho os finalistas bem equivalentes, mas concordo que o elenco e as opções de banco do Corinthians são melhores. 4. Fica difícil comentar sem estudar. Saber quem são os jogadores, de onde vieram, de onde são, como jogam, se alimentam e se reproduzem. Defeitos e virtudes. Minha opinião, não vou dar aula de jornalismo aqui. Não sou capaz disso, nem tenho essa pretensão. Mas é princípio básico. Quer falar sobre alguém que não conhece? Senta e estuda. Não é pedir demais. Ou então se abraça naquele mantra rançoso. Essa é a minha opinião. Vivemos uma democracia e todos têm direito à sua escolha. Tá aí, família, o Lédio, né, com uma qualidade técnica absurda nas palavras para, né, falar do que está acontecendo, principalmente em relação à mídia paulista, né? Recentemente eu comentei isso com vocês, porque eu consegui, né, assistir o primeiro jogo Cruzeiro contra Corinthians, lá no Mineirão. E assim, foi exaltada a partida do Corinthians. Que postura, que, né, mental forte, e quando o Corinthians chega é difícil realmente. E se você assistiu a partida assim como eu, o Corinthians, eu acho que surpreende o Cruzeiro ali com 10, 15 minutos e depois não tem mais jogo. Acabou o jogo. Acabou. O Corinthians não fez absolutamente nada. Foi um jogo até horrível. Horrível. Com o Cruzeiro, que foi o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, porque muita gente coloca o nível técnico do primeiro jogo da decisão na questão do Brasileirão, porque foi o 13º e o 14º, e isso não é uma verdade, porque a final da Sul-Americana foi horrível, e a final da Libertadores foi horrorosa. Horrorosa, horrorosa, muito ruim para o nível técnico e investimento que estava ali no campo, né? Horrível a final da Libertadores. Então é aquilo, para o flamenguista e para o palmeirense não teve isso, porque não tem, é a decisão, eu quero ganhar independente da maneira que for, se for com um gol de pênalti, se for um jogo horrível e eu acho um gol lá, e é assim, o torcedor do Vasco, o torcedor do Corinthians, sabe? Mas a mídia realmente está exaltando essa situação do Corinthians e esquecendo de analisar os jogadores, o coletivo e o individual de cada atleta. Eu entendo, tá? Eu até entendo e não interessa. Eu acho que, de um certo ponto, é até bom, né? É até bom que isso aconteça, porque parece que me dá mais, né, tesão, me dá mais força, tanto para o torcedor que vai estar lá no Maracanã e para os jogadores que vão representar a nossa camisa nessa decisão. Então, que fique assim, que seja assim, né? O discurso, a fala, isso não vai entrar em campo. Na verdade, pode entrar em campo, né, numa questão de motivação para os jogadores do Vasco. Porque assim, né, a gente mesmo debateu isso aqui, e essa sequência que o Vasco teve no Campeonato Brasileiro levou a gente a duvidar, né, de algumas coisas. Será que o Vasco é isso mesmo? O nível que atingiu aqui é uma mentira? Esse time é fraco? Esse time é limitado? Teve esse debate entre nós. Eu sempre falei aqui com vocês que, na minha opinião, foi uma questão de postura
e uma falta de comprometimento, porque não é possível, né? Um time que entrega isso e de repente fica pior que o Sport, que o Fortaleza, que o Juventude, 5 derrotas consecutivas, só o Sport conseguiu isso. Então eu sempre imaginei, sempre coloquei na minha cabeça, sempre pensei assim, é uma questão de postura. Melhorando a postura, o Vasco tem recurso, o Vasco tem talento. Eu não encho a paciência aqui de vocês falando que a situação do Vasco esse ano é totalmente diferente do ano passado, porque no ano passado você tinha que torcer para os seus jogadores performarem o que eles não tinham a condição de performar e ainda torcer contra o adversário. Esse ano não. Esse ano eu não falo isso com vocês, é uma questão do Vasco, é sobre nós. Porque o Vasco jogando bola, o Vasco performando, coragem, né, confiança para jogar, o Vasco tem condições de ganhar de qualquer um. De qualquer um. E é assim que a gente tem que entrar, né, nesse jogo contra o Corinthians no domingo. O Vasco tem as peças. O Vasco tem o André Gomes, o Vasco tem o Ryan, o Vasco tem o Coutinho, o Vasco tem o PH, né? Vamos PH. O Vasco tem uma dupla de cabeça de área que nessa reta final cresceu demais. O Thiago Mendes está jogando muito. Então o Vasco tem as peças. O Vasco tem recurso. A questão do banco, eu até concordo, tá? Eu até concordo que o Corinthians tem mais opções. Mas time titular, a gente consegue encarar. E o Vasco, dessa vez, né, vai ter o 12º jogador, que é a presença do nosso torcedor no Maracanã lotado, família vascaína. Em relação ali à visão do Cicinho, ou família vascaína, o cara tem propriedade para falar, né? Quando ele fala ali, eu falo como ex-atleta. Eu não joguei bola, eu não fui profissional, né? Eu joguei várzea aqui, peladinha, campeonato, e então eu não tenho, né, a moral para falar e discordar ali do Cicinho. Tu jogou aonde? Ele vai falar. Tem passaporte? Jogou na neve? Vou falar que não. Só que, né, como a galera ali mesmo já rebateu ele, o Dracena, a Renata Fã, isso, pô, não tem cabimento. É difícil acreditar nisso, porque seria uma soberba surreal. Um time entra numa decisão, jogando em casa, com a possibilidade de você, né, conquistar uma vantagem, e aí, independente de quem vai jogar lá, né, confiança no grupo, confiança nos jogadores. Vamos botar aqui 2-3-0 e lá a gente vai administrar, a jogar fechado, nos contra-ataques, pressão pro outro lado, tendo que correr o risco, tendo que correr atrás do resultado, e aí vai poupar, vai se preservar para jogar todo mundo lá na casa do adversário. Pô, isso não tem cabimento nenhum, isso tá me beirando a loucura, isso é Lorde Augusto, isso é 22, né? Eu acho que foi uma final de muita atenção pro lado deles e pra gente, porque faltou capricho pro Vasco e nunca que eles, poxa, fariam isso. De forma nenhuma, mas de forma nenhuma, deixar de jogar em casa para decidir com todo mundo no Maracanã. Não foi isso que aconteceu. Foi basicamente o que o Gabriel Farias ali falou muito bem, e eu concordo. O Diniz achou esse equilíbrio, o Diniz conseguiu achar um meio termo, exatamente isso, né? Essa é a palavra, o equilíbrio, porque foi um time corajoso, foi um time que marcou, que dificultou a saída de bola dos laterais, dificultou a ultrapassagem desses laterais. O Vasco ganhou os duelos no setor de meio campo, com as leituras do Thiago, do Barros, as divididas. O André Gomes também ajudando muito no jogo sem bola. Eu até acredito que se o Vasco tivesse um pouco mais de força física na função ali do Coutinho, se o Coutinho tivesse melhor fisicamente, né, o Vasco poderia agredir muito mais, porque essa demora que o Coutinho tem para pressionar o portador da bola, né, acaba dando mais alguns segundos para que o adversário possa pensar e fazer um lançamento, né, porque essa pressão que o André Gomes e que o Ryan eles fazem, né, depende também do Coutinho. Era o que eu falava com vocês. Como é que você vai pressionar com o Verratti e o Coutinho? Tem a menor condição, tem o menor cabimento. Lembra que eu bati muito nessa tecla e a galera fica, você tem marcação com o Verratti, você tá perseguindo o Verratti. Não é perseguição, isso é uma questão lógica, né? Você pressionar, você não pode chegar ao Verratti lá pressionar, o Coutinho lá pressionar, os jogadores lá atrás. A pressão, ela tem que ser, né, em conjunto. Né? Então, quando o Coutinho demora um pouco a pressionar, né, isso acaba ajudando ali o adversário. Mas mesmo assim, o Vasco foi muito bem, roubou diversas bolas, dificultou a saída ao ponto do jogador dele chegar e falar, ué, não tem espaço, eu tenho que pressionar, eu tenho que dar o passe pressionado. É isso, o Vasco foi muito bem, é uma postura muito corajosa. Capricho, faltou capricho. Porque se o Vasco tivesse caprichado em diversos lances, que o Vasco chegou, né, criando ali até chegar na área do adversário, e infelizmente foi um erro ali, um erro aqui, e aí a coisa não aconteceu. Porque eu acho que essa condição que estão falando, e falando do Corinthians, e não do Vasco, da postura do Vasco, claro, isso fica muito pra quem é corintiano, tá? Por isso que ele falou aqui que ele não tem a pretensão, Léo, não tem a pretensão de ensinar, né, a função, a profissão de jornalista, tá? Mas isso fica muito pro corintiano. Para quem não é corintiano, eles estão sim destacando a atuação do Vasco, família vascaína. Então, assim, pra gente finalizar aqui esse vídeo e comentar um pouco também do que o Richarlison falou em relação à torcida, só destacar aqui, né, que o Coutinho, minhas câmeras pegaram ali, ele falando, conversa com a gente, porque o último árbitro não queria ouvir e tal, e é o Wilton, que vai apitar, né, o jogo da decisão. Mas eu espero, né, que o Wilton possa fazer uma grande arbitragem, não prejudicar, vai ser um jogo tenso, vai ser um jogo difícil,
e que os dois times possam jogar bola, né? E que vença o Vasco. Em relação ao que o Richarlison falou ali, família, é o meu sentimento, tá? Eu sei que a gente fica incomodado de escutar algumas coisas, que há muito tempo isso, há muito tempo aquilo, isso é uma realidade, infelizmente é uma realidade, mas isso também vai dar muita força pra gente conquistar, pra gente apoiar, pra gente mandar, né, uma energia positiva. Tudo o que a gente passou durante esses últimos anos, né, essa conquista, ela, né, eu acho que é realmente para coroar, para exaltar o seu sentimento, o seu amor pelo Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu sei que muita gente não gosta, né, dele ou critica ele, mas hoje a gente tem uma figura na presidência do Vasco que merece esse reconhecimento, que merece esse título, por tudo que vem fazendo dentro das dificuldades que o Vasco tem. Porque por mais que você já falou isso ou aquilo, hoje ele colocou o Vasco numa final de Copa do Brasil, numa condição de vencer. E isso, se você olhar lá para 2023, 22, Batalha de Itu, 21, era difícil de imaginar em 2025 o Vasco numa final de Copa do Brasil com a condição de vencer. Então, isso é um trabalho do Pedrinho e da sua gestão, jogadores, comissão técnica, funcionários que vão estar, né, no Maracanã, e que Deus possa abençoar esse trabalho com o título da Copa do Brasil, porque você, o Thiagão, a gente merece e a gente vai saber aproveitar isso da melhor forma. É ou não é? Fui, família!